O que você faria se tivesse tido um capote altamente doloroso e traumático? Tão traumático que você ainda sonha com ele, mesmo depois de reencarnar no mundo de magia. Isso aconteceu com a Letícia, mas sua vida está prestes a mudar ao se envolver com um Lorde Demônio. A garota ainda se recorda do quão quente estava no orfanato em que morava quando ele pegou fogo. A jovem ficou trancada em seu quarto enquanto as chamas se aproximavam sem trégua. Nesse momento, a menina acorda assustada. Aquilo é bem comum para ela, que diversas vezes tem pesadelos com sua vida passada, com a fumaça subindo e a sufocando, e a sensação do seu corpo derretendo. Ela treme ao se recordar de tudo isso, pois parece muito real. De manhã, ela chega na cozinha, onde as empregadas a cumprimentam secamente. A comida parece estar maravilhosa, mas não é para ela. A jovenzinha reencarnou como Letícia, todavia seus pais capotaram em um acidente na terra do Lorde dos Demônios, e agora ela está morando na casa de seu tio como empregada. Sua vida consiste em passar fome no seu pequeno quarto enquanto sofre com as memórias de vidas passadas, as quais não pode revelar para ninguém, porque aquilo implicaria em sua classificação como bruxa e a menina seria queimada na fogueira. Será que é por isso que ela continua tendo pesadelos sobre o passado e está com um medo reprimido? Isso não vem ao caso no momento, porque enquanto a pequena Letícia se aproxima da sala de jantar, escuta alguém a nomeando como a verdadeira herdeira da mina. Seu tio rebate, dizendo que foi por aquele motivo que a tomou como seu guardião, e ele tem o direito de usar o seu dinheiro para pagar as despesas de sua criação, já que a jovem só tem 12 anos. O interesse é juntar dinheiro e enviar aventureiros ao norte para encontrar a documentação perdida de uma mina há 10 anos atrás. E se a família tiver sucesso, eles serão super ricos com aquele dinheiro. A sua tia rebate a insistência do marido, já que esse não é o problema no momento, já que uma de suas filhas vai ser obrigada a se casar com um monstro do norte por culpa dele. As garotas negam veemente que vão a qualquer lugar e a Letícia não está entendendo nada. A sua tia explica que a casa Halstead tem dado à luz apenas a criaturas sombrias por conta de sua genética hereditária amaldiçoada. Além disso, o Lorde Demoníaco que mora lá tem 3 subordinadas conhecidas como vovós demônias, que irão sacrificar qualquer garota solteira que ele não goste, colecionando seus pertences num quarto. Letícia está completamente confusa, porque achou que a família Halstead era apenas uma lenda para assustar as crianças. O tio diz que não pode desistir daquela importante papelada, e então as demais empregadas pressionam a Letícia para entrarem com a comida. Enquanto ela cumpre sua função, se lembra que o tio não compareceu aos funerais dos seus pais para procurar aquele papel maldito, o que o torna um nojento. O que aconteceu foi que 10 anos atrás, o tio partiu pessoalmente para o norte atrás do tal documento da mina. E por conta disso, ele acabou ficando em dívida com a casa do Lorde Demoníaco, o qual o salvou numa situação de quase capote. Agora, as garotas estão reclamando de serem usadas como moedas de pagamento. A tia sugere então que eles enviem a Letícia no lugar das meninas, e o tio diz que não podem fazer aquilo. Uma briga pelo documento é iniciada, com um querendo destruí-lo e outro guardá-lo, até que o papel cai próximo da Letícia, que ao segurá-lo lê seu conteúdo. Mesmo que aquilo seja queimado, o julgamento maligno vai prevalecer, então não tem como escapar. No papel está escrito que o tio, prestando sua vida ao Lorde Demônio, deveria mandar depois de 10 anos uma vida para ele, fazendo de uma de suas filhas, uma das filhas da casa Grey, moradora da casa Halstead. Se eles não cumprirem o combinado, o templo vai confiscar seus bens e eles viverão na pobreza para sempre. Aquilo deve ser pago com o próprio sangue dos Grey, e nesse momento o tio encara Letícia falando que eles têm o mesmo sangue. As filhas do infeliz concordam em mandar ela, já que se trata de uma bruxa. Elas a acusam assim, pois já a ouviram falando palavras estranhas enquanto dormia. Ela estava murmurando palavras no idioma de origem dela enquanto tinha pesadelos. A Letícia deixa a comida cair no chão e nega tudo aquilo, mas as meninas dizem que todas as ruivas são bruxas e que deveria ser examinada pelo templo. Aquilo não pode acontecer de jeito nenhum, pois será questão de tempo até que a mandem para a fogueira.
A tia diz que aqueles tipos de rumores não podem cercar a casa Grey, e por sua segurança, eles deveriam adotá-la e levá-la ao norte para se casar, exatamente para o lugar em que seus pais capotaram. Muito civilizado, hein? Agora a Letícia está sendo levada de carroça até a tal família demoníaca e tenta se manter positiva, dizendo para si mesma que o Lorde é uma pessoa também, e não um demônio. É nesse momento que a carruagem breca, uma tempestade de areia se aproxima, assim que colocam seus pés no norte. E acompanhado disso, um grupo de duendes montando um dragão cavalo de fogo surge na poeira. Os cocheiros se assustam e saem em alta velocidade, largando a pobre criança para trás. Letícia tropeça e depois escuta as vozes dos duendes, fascinados por verem uma humana fêmea fresca. Diante daquela cena diabólica, a Letícia corre fugindo das criaturas, mas acaba em um beco sem saída. Duendes vermelhos se aproximam, ameaçando transformá-la na sua próxima refeição, mas a garota conseguiu se esconder atrás de uma rocha e está encolhida de medo. Os duendes a ameaçam, dizendo que estão sentindo seu cheiro. A garota pensa que se vai ter que capotar ali, seria melhor se casar com um Lorde Demônio, e ao espiar os duendes andando, fica chocada com sua visão, porque ali na cavalaria improvisada dos pequenos demônios estão recipientes de gás butano. Por que diabos aquilo que ela só via no mundo anterior em que viveu está ali? A menina repara na crina em chama dos cavalos, e ela tem uma ideia. Se funcionar, ela tem uma chance de escapar. Bem na espreita, ela se aproxima do local e pega um gás butano. Quando ela é notada, se posiciona e taca o recipiente em cima do cavalo, acertando sua cabeça e depois caindo nas mandíbulas do segundo. Os duendes comemoram zombando da cara dela, mas o gás está vazando. A menina foge e uma grande explosão é ouvida com as reações químicas. Quando Letícia volta a espiar, os monstros estão muito feridos, a acusando de usar magia. Eles a ameaçam de capote e prometem contar tudo pro grande demônio. Nesse momento, a menina olha para cima do desfiladeiro e dá de cara com um cavaleiro com capacete de chifres. Então ela acha que é o próprio mal em pessoa. Os duendes se aproximam vingativos e a criança tropeça, mas o cavaleiro taca uma faca na cabeça do primeiro indivíduo que se aproximou dela. De repente, humanos começam a surgir, enfrentando os diabinhos, e eles falam que metade foi aniquilada por uma explosão. Será que tem um mago por ali? É só o poder da ciência. É nesse momento que o grupo repara na Letícia, e uma cavaleira chamada Alexa se aproxima, falando que ela não é uma criança perdida qualquer. Eles encontraram a carruagem dos Grey destruída e sem humanos dentro. Ela mostra o emblema encontrado da família dela. Então eles reconhecem quem de fato é a menina, a que foi enviada para pagar a tal dívida. Se aproximando atrás dela, o cavaleiro mascarado de antes fala com sua espada pingando sangue que os Grey de fato cumpriram o combinado. Letícia olha para o mascarado, que tem uma pose bem imponente, hein? Ela repara no símbolo em seu peito, que leva um dragão com 2 pares de asa, o símbolo da família Halstead. Ou seja, isso significa que aquele homem é o Lorde Demônio e também o suposto prometido da garota. Letícia é levada para o castelo de Halstead e está profundamente surpresa pela lenda do Lorde Demônio ser verdadeira. Todos estão achando que ela está meio confusa por ter sido atacada pelos duendes. Quando o indivíduo tenta chamar sua atenção, ela berra desesperada. O indivíduo recebe o xingo de uma senhora atrás, já que assustou a criança. Peraí, será que são essas as 3 senhoritas da voz demônio? Mas ela só queria dar um biscoito, poxa. Para acalmar a menina, as idosas decidem se apresentar. A primeira avó é a Alexa, governanta do palácio. A segunda é Vastian, uma babá. E a última é Cásaro, a cozinheira que fez aqueles biscoitinhos. Com uma forma, aquilo deixou a criança ainda mais assustada. Mas de demoníaco essas 3 idosas não tem nada. Vastian a acalma e diz que devido à viagem ela ainda está em choque, então vai levá-la a seus aposentos. No caminho a criança só está se perguntando se será devorada, se vai ser oferecida como sacrifício ou se será escravizada. Ela se lembra da lenda das 3 bruxas e do quarto cheio de pertences das jovens que passaram e capotaram lá. Quando ela passa por um quarto cadeado, questiona a babá avó sobre o que tem nele.
Você vai descobrir em breve. Isso não é tranquilizador para a pequena, que ao dormir se questiona se seria melhor fugir e se entregar às mãos dos demônios. Talvez assim ela reencarne de novo e tenha uma vida um pouco mais longa dessa vez. Ela treme na cama, pensando no que pode acontecer no dia seguinte, e está preocupada se o Lorde Demônio pode vir de noite e capotá-la com uma faca. Ela se levanta e ruma até a porta, que para sua surpresa está destrancada. Ela vê que o castelo é muito grande. Será que Letícia vai achar a saída sozinha? Andando pelos corredores, a criança topa com dois indivíduos falando sobre os pertences dos duendes, mas não é notada. Ou era o que ela pensava, pois uma voz impiedosa pergunta atrás dela o que estava fazendo ali. A garota se assusta e tenta se explicar gaguejando. O Lorde Demônio pergunta onde ela está indo e novamente a menina não consegue responder. Ele ordena que a jovem siga-o e hesitante ela faz isso. O homem chega em uma grande biblioteca, onde ao empurrar um livro, uma passagem secreta gigante se abre. Ele indica que se seguir aquele caminho sairá para os estábulos. Ela pode pegar um cavalo e ir embora. A garota fica confusa com aquela gentileza e o Lorde Demônio completa que se precisar de ajuda, algum cavaleiro vai escoltá-la até o território sul novamente. Como a menina não se mexe, o Lorde fala que ela estava tentando fugir, e se vai fazer isso mesmo, tem que ir logo para ele terminar logo de ler seu livro. A criança repara no volume nas mãos do homem. Será que é um livro de guerra? É nada, se tratam das crônicas do Coelho Sabugueiro. Como a criança não se mexe ainda, o Lorde pergunta se ela ouviu os rumores sobre ele. Letícia diz que sim, mas não tem para onde voltar no território sul. Se ela fugir, não vai sobreviver sem nenhum dinheiro. No pior dos casos, se voltar para os Grey, será condenada como bruxa e levada à fogueira. A menina diz que prefere ficar, mesmo que isso seja apenas um adiamento de seu capote. Enquanto isso, ela viverá como sua noiva. Ao ouvir aquilo, o cavaleiro nega imediatamente. Ele não pode fazer isso agora. E a menina começa a chorar. Como assim não pode agora? Eu acho que tem a ver com a idade, né, meu bem? Letícia diz que vai virar comida e o Lorde fica sem entender nada daquilo, dizendo que não tem motivo para isso. Ele fala que a garota não está entendendo, mas a criança berra implorando por sua vida, dizendo que se precisar mesmo de vala, não quer que seja queimada. No meio daquele berreiro, o Lorde grita que não pode noivar porque ainda é menor de idade. E agora quem tá com cara de taxa é a Letícia. Depois de gritar aquilo, a garota finalmente se acalmou e o Lorde deixa claro que não vai sacrificá-la nem nada medonho do tipo. A menina está aliviada com aquilo e repara na caneca de coelhinho na qual está bebendo seu chocolate quente. O menino gosta de coisas fofas pelo visto. O mano explica que ambos ainda são menores de idade, então não podem se casar, apenas fazer a cerimônia de noivado. Quando Letícia pergunta sua idade, ele informa que tem 15. A jovenzinha diz que são apenas 3 anos, e o Lorde fala que é bastante tempo, já que precisam passar pela primavera, outono, verão e inverno 3 vezes. Letícia pergunta sobre o quarto onde as antigas noivas do Lorde tinham seus itens guardados. Quando a menina fala que deve ser aquele quarto cadeado que guarda tais objetos, o Lorde a leva até lá, revelando um lugar lindamente adornado, que estava esperando ninguém mais ninguém menos que a própria senhorita Grey. Como eles não sabiam quando ela chegaria, prepararam tudo às pressas, mas ainda deixando o mais confortável possível, apesar de ainda não ser chique o suficiente para uma nobre do condado. Ah, se eles soubessem o que a Fia passava dormindo num colchão duro. O Lorde também explica que as avós demoníacas da lenda podem parecer meio rudes na realidade, mas são gentis e não fazem mal a ninguém. Todavia, a maior parte dos rumores sobre ele é verdadeira. Ele é horrível e nojento, e tudo naquele castelo, incluindo ele mesmo, é indigno de alguém como Letícia. A menina fica em silêncio e depois revela que não é filha do conde, e sim sua sobrinha, falando sobre sua triste história de vida e como suas primas não quiseram ser mandadas para lá. O Lorde Demônio, anjinho como é, fica irritado com aqueles monstros tendo obrigado a garota a ir até ali. A menina não tinha escolha, ou fazia aquilo ou era queimada, né? Ela pergunta se vai precisar ir embora, agora que sabe a verdade. Mas o Lorde diz que isso era o que originalmente ele faria.
Desde o começo, ele já planejava se divorciar da filha do conde assim que eles se casassem e depois enviaria ela de volta, mas ele mudou de ideia, já que o tio e a tia da jovem não merecem criá-la. Ele pede para ela segui-lo e assina um documento autorizando Letícia a ficar no castelo o tempo que quiser. Se preferir, pode até obter proteção e ninguém será capaz de pôr as mãos nela. Depois de mostrar a papelada assinada para a garota, o gentil Lorde a escolta para seu quarto e até pergunta se ela quer que ele desligue a luz para ela. A criança diz que quer dormir de luz acesa, mas antes do homem sair, ela o chama de Erden. A garota lê o seu primeiro nome no contrato e pergunta se tem algum problema nomeá-lo assim, ou se isso faz ele se sentir mal. Erden não se incomoda e diz que aquilo apenas é algo novo, não houve ninguém chamá-lo assim além dos seus pais há anos. Depois de se despedirem com boa noite, a Letícia reflete sobre as atitudes do Lorde, que realmente parece ser uma boa pessoa. Ela se pergunta como ele é debaixo da máscara e então acaba dormindo. Enquanto isso, o Erden se olha na água do seu quarto sem sua máscara, escondendo as mãos no rosto e dizendo que ele é horrível. Eu já vi a imagem da cara dele e tá longe de ser feio, hein? No dia seguinte ao primeiro encontro da pequena e do Lorde, a criança está andando pelo castelo e feliz por não ter tido nenhum pesadelo. Até que avista uma linda macieira e pula, tentando pegar uma das frutas que tem um tamanho gigante, mas ela é muito pequena para alcançar. Rapidamente, com um corte milimétrico, o Lorde Demônio pega a maçã com sua espada e depois a corta no formato de coelhinhos para Letícia comer. Ele manda ela se apressar e comer, e a menina aceita, meio confusa com tanta gentileza. Ele diz para ela não comer muito, porque ainda tem o café da manhã pela frente, e mais rápido do que chegou, Erden desaparece sem ouvir o obrigado da menina. Letícia saboreia a maçã, que está incrível, pensando novamente no bom caráter do Lorde. Depois é hora do café da manhã, que tem uma refeição para um batalhão inteiro. A Letícia elogia a avó cozinheira, dizendo que uma pirata ser boa nisso é muito divertido. Ela pergunta para Bastian se poderá ver o senhor depois da refeição, para agradecer por tudo, mas a idosa diz que ela não precisa pedir permissão para nada naquela casa, já que em breve será a senhora do lugar. Todavia, o Erden não está no castelo agora. Ele partiu cedo para se livrar de alguns monstros nas redondezas, cumprindo os deveres dos Halstead. A Letícia instantaneamente fica preocupada e se pergunta se ele voltará. Bastian a tranquiliza, dizendo que o jovem é habilidoso e vai retornar no dia seguinte. A criança quer ser útil também. Ela não pode lidar com monstros, mas quer ter deveres e responsabilidades a cumprir na casa. Alexa aparece e diz que então a senhora dela será uma Carahan. Um nome provindo do antigo dialeto do norte, significa verdadeiro senhor. Quando se fala disso, é importante lembrar que o senhor e senhora protegem a propriedade em que vivem e quando um sai, um toma conta do lugar. Ou seja, Letícia tem a função de proteger. Mas no momento, o que a menina pode fazer mesmo é um laço de oração, algo que se trata de um costume antigo. Se amarrar um desses na espada da pessoa querida, ela retornará em segurança, segundo a lenda, já que as muitas cordas que formam o laço o guiarão para o caminho de casa. O verdadeiro medo dos nortistas não é o capote, e sim ficar perdidos nos caminhos pós-vida. Partir para uma batalha com um laço de alguém junto dá uma sensação de segurança. A Letícia fica encantada e diz que fará laços para todos que vão nas expedições. Assim que termina de comer, ela vai até a ala das empregadas, onde geralmente os laços são feitos. A criança pergunta timidamente se pode participar da atividade e todas as criadas caem de amores por essa fofura, a convidando para sentar e ser ensinada. Enquanto faz a atividade, Letícia pensa que ali tudo é estranho. Ela sempre sonhou em algo como aquilo, um ambiente onde sempre é tratada bem e com respeito. Mas por algum motivo agora está assustada. Será que aquela felicidade vai durar? E melhor, será que ela merece mesmo aquela alegria? No meio desses pensamentos, uma sirene de ataque soa. O castelo está sendo atacado por monstros. E o pior é que o Erden não está no local.
O que vai acontecer agora? Todos no castelo começam a se preparar para a batalha, e parece que o inimigo veio justo quando o senhor não estava. Alexa manda Letícia se esconder para ficar protegida, e ela não está entendendo nada do que está acontecendo. Aparentemente, os oponentes são formigas gigantes que enfrentaram anteriormente há 3 meses. Elas devem ter usado um artefato para ter se protegido, pois todos acreditaram que haviam sido levadas pela tempestade de areia. Elas vieram com força total do subsolo e, se não se apressarem, elas vão construir uma torre nas muralhas para invadir o palácio. Mensageiros foram enviados atrás do Lorde Demônio, mas não se sabe até que ponto ele foi em sua jornada. As formigas parecem ter feito de propósito, sabendo que teriam menos guardas naquele dia. Bastian manda todos que puderem ajudarem a pegar as armas, e óbvio que Letícia se oferece prontamente. A idosa pede para ela se esconder, mas a garota insiste que o máximo de pessoas deve ajudar, então, no mínimo, ela pode carregar as coisas. Bastian não discute mais e uma correria de caixas e armamento se instala no palácio, com todos gritando e dando ordens. A Letícia pega uma caixa e fica surpresa ao rever novamente os gases butano. Sério, como que aquilo foi parar ali, de verdade? Do lado de fora, as formigas estão começando a subir a muralha enquanto cavam túneis subterrâneos. Os guardas não sabem se focam seus ataques no solo para impedir que cavem ou se precisam destruir a torre das formigas para impedir que subam. Alexa fala que eles não têm combatentes suficientes para atacar os 2 focos, mas se escolherem um de alvo, decididamente os outros vão conseguir entrar. Letícia então pensa em usar novamente o gás butano, mas hesita. E se perguntarem sobre como ela sabe daquele item? E se suspeitarem de sua vida anterior, ela pode ser acusada de bruxaria e por fim levada à fogueira. Letícia pensa em não falar nada, mas olhando para todas aquelas pessoas correndo para defender o castelo, ela se recorda de Erden e do fato de que os 2 mestres do lugar deveriam defender tudo por dentro e por fora. Quando um não está, o outro cumpre tal papel. Imediatamente ela grita e manda todos pararem e afirma que tem uma ideia que pode funcionar. Ela menciona a explosão que capotou metade dos cramunhões da última vez e diz que foi ela quem a causou. As idosas ficam perplexas e perguntam se ela é uma feiticeira. Letícia diz que não e que usou aquele gás. Se colocarem chamas nele, causarão uma explosão. Ela diz que não tem tempo de explicar como sabe daquilo, porque o castelo está sob ataque. A explosão não vai apenas distrair as formigas cavando, como também vai acabar com suas torres e enterrá-las no processo. Letícia garante que aquilo vai explodir e pede para Alexa mandar os guardas procurarem caixas com aquele frasco. Ela reflete que precisarão de arqueiros também, mas a maioria deve ter saído com Erden. Isso não é problema, já que as criadas também têm habilidades de luta e arquearia, então estão prontas para defender o palácio. A Letícia fica impressionada com as guerreiras, e Alexa dá a ordem de uma delas acompanhar a senhorita até a torre junto das arqueiras. Kazaro manda o restante atirar flechas contra as bolsas de pólvoras para ajudar a espalhar as chamas, e assim é feito. Romina vai até o alto do castelo junto da senhorita. Letícia manda as arqueiras mirarem em uma região específica. E é nesse momento que as flechas são preparadas com o gás butano na ponta. Alexa dá o comando restante e as guerreiras se preparam focadas. Ao sinal, todas disparam e uma onda de flechas cruza as muralhas do castelo em direção às formigas. E as explosões começam imediatamente. E a Letícia fica muito feliz por ter funcionado. Enquanto as idosas ficam chocadas, de fato, os túneis desabaram e as monstruosidades estão sendo soterradas vivas. As torres entraram em colapso e as restantes estão pegando fogo. Todavia, ainda é cedo para baixar a guarda e as atiradoras estão focadas em disparar. Letícia nota que a formiga rainha está se afastando do local e mostra para a criada Romina. Se eles não pegarem ela agora, a criatura voltará e atacará no futuro, após se multiplicar. Mas, pro azar delas, naquele momento só resta um gás butano ao seu alcance. Alexa manda todas mirarem na rainha com suas flechas, e Romina, determinada, usa o armamento restante.
As flechas voam em direção à rainha, que não tem muito para onde escapar, né? Ela é destruída na explosão e a esfera de seu poder cai no chão. Após alguns momentos de silêncio de todos, a comemoração se inicia. Eles conseguiram vencer os monstros sem uma única baixa. Romina imediatamente abraça Letícia de forma afetuosa, e entre muitos abraços, a criança pensa que agora está tudo bem, já que todos estão a salvo. E somente isso importa. Alexa se aproxima dela com uma cara meio séria e diz que agora tudo está evidente. Será que ela vai ser acusada de bruxaria? Que nada! A idosa levanta ela no colo e diz que a sua senhorita salvou a todos. Os Halstead nunca vão se esquecer daquilo e retribuirão com suas vidas quando for preciso. Bem nesse momento, o cavalo do Erden chega no castelo. O Lorde Demônio vê os resquícios de batalha e questiona o que diabos aconteceu ali. Ele entra pela porta da frente, chamando pelas 3 idosas, apenas para encontrar todas juntas da senhorita. Elas então informam que o castelo foi vitorioso sem nenhum ferido, e Erden questiona como aquilo é possível. Alexa diz que a senhorita Grey é incrível e será uma mestra excelente no futuro. O Lorde Demônio encara a menininha e se questiona de como ela conseguiu tal façanha, algo tão difícil até mesmo para ele. A garota fica muito feliz por vê-lo, então corre na sua direção. E então o Lorde recua, se questionando mentalmente sobre o que essa garota realmente é. Vendo que o garoto recuou, a Letícia para e entende que daquele ponto de vista, qualquer um pode ser um monstro para o outro. O Erden, no entanto, se ajoelha imediatamente e diz que agora sua família deve mais vidas para a dela do que vice-versa. A garota fica sem jeito e o Lorde Demônio agradece profundamente por ela ter protegido seu castelo. Letícia diz que fez aquilo porque todas aquelas pessoas são preciosas para ele, e ela não quer que ninguém se machuque. Mais tarde, naquele mesmo dia, Cásaro estava na cozinha preparando algo, enquanto Erden estava sentada ao seu lado. Ele questiona o que a idosa acha da senhorita Grey. Poderia ela ser realmente uma bruxa? Cásaro pergunta o que bruxas fazem. Bom, comem pessoas e... Cásaro interrompe e pergunta se ele acha mesmo que uma criança que estava tremendo mais que bambu verde quando chegou ali seria mesmo uma bruxa? Obviamente ele nega e a idosa também tem aquela mesma opinião. Ela não sabe explicar qual é a fonte de conhecimento dela e o Erden também não sabe. Mas apesar disso, mesmo que ela seja realmente uma bruxa, ela seria uma bruxa do bem que faz coisas boas para eles. O Erden mostra uma chave e diz que talvez a criança tenha aprendido aquilo com algo relacionado a ela. A Cásaro encara e depois os dois riem, dizendo que aquilo seria impossível. Não entendi, o que será que isso quer dizer? A cozinheira manda ele descansar, já que amanhã seria um dia atarefado, já que é o dia do noivado, e depois daquele dia, muitas coisas vão mudar. Inclusive, já estão em mudança. No dia seguinte, a Letícia está sendo toda enfeitadinha de noivinha. Isso porque as criadas não se conteram. Ela vai se casar de verdade só quando estiver em maior idade. Então, como é apenas um noivado, a garota não precisa ficar nervosa. Só que assim, levando em conta o banquete, o espaço, as decorações e etc., isso está longe de ser considerado uma pequena comemoração. Sério, olha o tamanho desse bolo de 4 andares. A Letícia está capotando de fome e está rodeada de comidas incríveis. Ela se aproxima para pegar um biscoito e Cásaro aparece atrás dela, dizendo que aquilo é só para depois da cerimônia. Pô, deixa a criança comer! A cozinheira diz que a comida não vai ter um bom sabor agora e a Letícia fica confusa. A mulher oferece uma maçã e diz que logo logo vão dar início a tudo e que inclusive ela vai entender o motivo de não poder comer agora. Enquanto come, Letícia se pergunta se Erden usará sua máscara hoje de novo. E é aí que nosso querido Lorde Demônio aparece, de máscara, infelizmente. Ai gente, eu quero ver ele. Ele estende sua mão e diz que aquilo vai durar pouco, e se possível, Letícia precisa aguentar sua presença mais um pouquinho. A garotinha só não entende como ele pode ser tão bom para ela, mas ao mesmo tempo tão duro consigo mesmo.
Mano do céu, olha pro tamanho dessa igreja bem bolada. O bispo, ou seja lá quem for o cerimoniante, fala o nome do Erden, o nomeando como filho de Elias e Leonora, e diz que ele aceita a filha dos Grey como sua futura mestra do castelo Halstead. E dessa forma, as duas famílias cumpriram o que foi instituído há 10 anos atrás. Um coral está sendo ouvido e coisinhas começam a voar no céu. Letícia se pergunta se seriam flocos de neve, e como se entendesse seus pensamentos, Erden explica que são grãos de sal que só podem ser encontrados nas falésias do norte. Eles são crocantes e não muito salgados, simplesmente o mais puro do mundo. Para comemorar tal cerimônia, eles jogam aquilo por toda a parte como se fossem confetes. É por isso que a comida não estava pronta antes, faltava aquela pitadinha de sal. A Letícia está maravilhada, pois tudo parece mágico. Erden fala que ela pode pensar que a Terra do Norte é árida e fria, mas eles também têm suas pequenas belezas como aquelas coisas. O Erden fala seu nome completo, Letícia Grey Halstead. Por algum motivo ele chamou ela de Letitia, mas eu não vou chamá-la assim não. Enfim, ele diz que agora, com aquele noivado, ela é um membro oficial da família Halstead. É nesse momento que ele fica na frente de uma porta que se abre e diz que agora ela está oficialmente no norte também. Aquela porta se abriu e é de uma masmorra. O Erden estende sua mão, dizendo que aquela é a última etapa da cerimônia. Ela vai ter que descer ali? A garota não pode evitar de ficar com medo, mas como que hipnotizada, ela já consegue se ver aceitando sua mão todas as vezes em que ele a oferecer. Que tem lá embaixo, gente? Agora que os dois noivaram, Erden está prestes a levar a pequena Letícia para a masmorra, para o que ele diz ser o último processo da cerimônia. Só Deus na causa. Conforme descem as escadas, a menina se pergunta se finalmente vai ser sacrificada e se poderia pelo menos comer alguma comida da festa antes disso acontecer. Ou será que ela vai ser um dos itens do menu? Erden saca uma faca do nada e a menina pula de susto. Imediatamente o Lorde começa a se desculpar, mas a criança está super assustada e começa a gritar que será cozinhada e fará parte do banquete. Ela está indignada com ele. Se ia ser capotada, para que fazer um noivado e uma festa daquelas? Erden tenta se aproximar para acalmá-la, mas leva um soco no queixo enquanto fala a palavra juramento. Aquilo atrai a atenção da Letícia, e o Lorde explica que o juramento escrito deve ser queimado no altar. Essa é a última etapa, e enquanto passa a mão no rosto machucado, ele mostra sua cópia. Letícia pergunta por que ele trouxe uma faca, e a razão é que o juramento de sangue só pode ser cumprido com sangue. Ele a tranquiliza para que não tenha medo, e faz um pequeno corte em seu dedo. Ao passar o dedo no papel, o Lorde fala que quando ele tiver sido queimado, a promessa de seu tio terá sido cumprida. Letícia entendeu tudo e está mais calma, até perceber que o rapaz iria tirar sua luva. Ela não está preparada para aquilo. E se ele tiver escamas como as feras dos livros, ou talvez ele tenha um casco cabeludo? Gente, no mais, a Letícia ainda é uma criança com muita imaginação, porque a mão dele é completamente normal e até parece ser suave demais para um cavalheiro que pode defender seu castelo com afinco. A Letícia ficou até com dó dele quando o garoto faz o corte e disfarça quando Erden pergunta qual era o problema. Depois disso, o documento é finalmente queimado, sinalizando de uma vez que aquele contrato entre as duas famílias foi efetivado e terminado. O Lorde diz que tem mais uma coisa que gostaria de mostrar. Ele segura uma chave e diz que se descerem um pouco vão ter acesso ao tesouro de sua família. Conforme saem de lá, a garota percebe estátuas de anjos e demônios. Teria sido um santuário ali também? Letícia repara em duas específicas que devem ser os pais do Lorde Demônio que foram capotados. Seu noivo chama sua atenção e mostra um livro em uma gaiola cadeada. Aquele é o grande livro dos segredos, escrito pelo grande sábio que derrotou os demônios há muito tempo atrás.
Erden revela que uma vez tentou usá-lo para invocar demônios, mas não deu muito certo, e nunca mais ele tentou. Diante do choque da criança, ele explica que o fez logo após o capote de seus pais. É um mistério como aquele sábio pôde chegar do nada e derrotar os monstros um a um, os tornando seus servos. Um dia esse mago foi embora, parecendo que nunca tinha existido, e as criaturas voltaram. Erden abre a gaiola e explica que aquele livro é uma das cópias que está um pouco danificada, além de estar criptografada e impossível de ler. Seria incrível se eles pudessem derrotar o mal com aquele objeto, e por isso o Lorde pede para a criança dar uma olhada. O Lorde está convencido que com o conhecimento dela poderia ser útil. A menina só cozinhava muito macarrão instantâneo com gás butano, gente. Ela tenta colocar a gaiola de volta, falando que não deveria olhar para o precioso tesouro de sua família. Mas o Lorde diz que ela é da família dele também agora. E para não desapontá-lo, a garota folheia o livro, ficando chocada ao perceber que ele está escrito no idioma de sua vida passada, coreano. Agora que ele vai acreditar que ela é mesmo uma bruxa do bem. A menina lê as palavras iniciais que indicam que o livro é sobre demônio. Erden ouve a menina murmurando lendo e fica muito feliz por ter mostrado o livro para ela e a incentiva a continuar a leitura. Enquanto observa a animação palpável do Lorde Demônio, Letícia começa a falar sobre a localização dos demônios. Eles estão no norte e são difíceis de derrotar, a menos que se use os objetos de outro mundo, os quais o tal sábio teve a sorte de usar. Parece que ele trouxe objetos especiais do mundo em que veio, ou seja, não parece que ele tenha chegado ali por uma reencarnação como a Letícia. Erden pergunta onde especificamente é esse outro mundo para pegarem esses tais objetos. A garota explica que provavelmente eles não foram feitos ali, e o Lorde está achando que o outro mundo é o inferno. Mais ou menos. A garota continua a ler, e além dos objetos, a estratégia para vencer é primordial. Uma parte da folha foi danificada, e ao continuar no verso, a gente se depara com a confirmação de que o tal sábio era do mundo da Letícia e se transportou para lá de algum modo. Está escrito que o rei dos demônios real é a sociedade capitalista. Com a raça humana cometendo tantos absurdos, ele foi capaz de se livrar dos demônios dali, usando de sua experiência anterior, que ele viveu no mundo de maldade. A garota traduz tudo dizendo que o sábio veio de um mundo cheio de gente malvada e que aprendeu a capotar tinhoso lá. Erden questiona se a fonte de energia é a sociedade capitalista, enquanto Letícia continua a folhear o livro em branco. O Lorde a chama de Grande Sábia do Sul, já que é da capital. A garota recusa o título, já que foi uma coincidência ela entender a escrita. Mas é tarde demais. O Erden já está achando que ela é alguém fantástica por ter vencido os monstros com sua inteligência. A menina já tá de saco cheio e diz que não é daquele jeito. Ele precisa escutá-la. O garoto fica todos os ouvidos. E a garota respira fundo antes de revelar que só entende aqueles desenhos porque a língua de sua vida passada era aquela, a qual ela se recorda completamente. Erden quer saber se ela contou isso para mais alguém, e diante da negação da criança, ele promete que vai manter aquilo como um segredo para o resto de sua vida. Ele não vai entregar ela para nenhum templo, já que agora ela é sua família e está sob proteção dos Halstead. O Lorde Demônio até oferece um segredo seu para ser justo. Ele mostra um artefato chamado de A Lágrima de Trois, que contém o poder do esquecimento. É aquela bola de energia que saiu da Rainha Formiga vencida pela garota. Todos os artefatos têm seus devidos poderes e efeitos. O castelo de cada propriedade possui um desses, sendo seu tesouro o ponto crucial de poder. Famílias em decadência às vezes invadem outros castelos para roubar de famílias mais nobres. Quando Letícia pergunta qual o artefato dos Halstead, o Erden responde que se trata de seu coração. O coração do Lorde Demônio é o artefato daquele castelo. Ou seja, sua própria vida é a fonte de poder ali. Letícia se questiona como um garoto de 15 anos pode aguentar tamanha responsabilidade. É por isso que feras tentaram invadir quando ele estava fora. O lugar estava enfraquecido. Os ancestrais dos Halstead tentaram embutir seu poder nos seus corpos para derrotar demônios. E apesar de dar certo, aconteceu de seus descendentes parecerem horríveis. Graças a isso, o jovem tem um instinto de identificação de pedras mágicas automático.
Apesar de jurar depois do capote de seus pais que iria se vingar de cada monstro, mal consegue proteger o castelo. Todavia, agora ele enxerga uma chance de realizar essa promessa com a ajuda de Letícia, e fará isso dando uma vida muito feliz para ela como recompensa. Ele vai se divorciar dela um dia, já que ela não merece um marido monstruoso como ele. O desejo maior do Lorde é proteger as pessoas simples, e para isso, ele precisa iniciar uma distante jornada saindo dali. Ele planeja coletar os exemplares dos grandes livros dos segredos, mas não sabe quanto tempo vai demorar. Ou seja, nossa pequena vai acabar ficando muito tempo sem ver o Lorde. Ela pensa novamente no sentimento de solidão que sentiu queimando no orfanato. Ela se lembra da sua vida até então vivendo como empregada de seu tio e sente que finalmente pode fazer algo para mudar aquela realidade. A garota segura a mão de Erden e pede para ele trazer os livros. Ela fará o melhor para ajudá-lo e não vai apenas mais sentar e esperar tudo melhorar. O Lorde Demônio confirma sua ida com entusiasmo. Assim que voltam da masmorra, os dois percebem que passaram tempo demais lá embaixo. Todos estão comendo e comemorando. Khazar os chama para o banquete, mas antes que possam começar a festa, Bastian agarra os dois pelo colarinho e manda eles irem dormir. Já passou da hora. Querendo ou não, eles ainda são crianças, não é mesmo? Na cama, Letícia se lembra das palavras de Erden e de como seu coração ficou quebrado ao ouvi-las. Olhando para sua mão e o corte, a garota se recorda da bela e suave mão do Lorde e está confusa. Por que ele esconderia ela? Aliás, por que ele esconderia seu rosto? Eu já vi, é muito lindo. No dia seguinte, a Letícia finalmente consegue degustar aquela que é a melhor refeição de sua reencarnação, até que escuta as três idosas falarem sobre a Terra Negra. Erden contou para elas que partiria naquele mesmo dia, e inclusive já mandou empacotarem tudo. As três não sabiam que ao descer ao santuário, ele voltaria com aquela determinação. O jovem não sabe quanto tempo vai demorar, e as três senhoras rebatem que o castelo não pode ficar à mercê de bestas terríveis enquanto ele estiver fora. Erden pensou em tudo. Ele planeja usar o artefato de esquecimento da Rainha Formiga como disfarce. Foi com aquilo que os monstros puderam fugir e enganar os Halstead, que acharam ter vencido a batalha. O Erden planejou nada mais nada menos que apagar o castelo das memórias de todos os humanos e feras que existem na região. Ninguém saberá sua localização e nem sua existência, não enquanto o artefato estiver funcionando. Ele está determinado e não aceitaria um não como resposta. Erden garante que será bem sucedido na missão, para que as três possam viver em paz o restante de seus dias, não precisando mais lutar contra criaturas e vivendo uma vida de puro conforto. Olha a cara delas ouvindo aquela promessa fofinha. Elas começam a choramingar e elogiar o crescimento do garoto, que antes parecia apenas um menininho que gostava de ler contos de coelhinhos. Nisso, o Lorde Demônio escuta a Letícia se afastar dali correndo. As empregadas debocham do Lorde, dizendo que a garota estava brava. O menino fica desesperado, enquanto elas continuam colocando lenha na fogueira, falando que nenhuma noiva gosta de ser abandonada um dia depois do noivado. O garoto está trêmulo, pois não queria chateá-la. Bastian o acalma e diz que aquilo foi uma brincadeira. Todos estão apenas tristes por ele partir de repente. A idosa jura que cuidará bem da senhorita. Enquanto corre, a menina sente que só de ver o Lorde partir, seu coração parece incompleto. Ou melhor, é como se ele tivesse se partindo novamente. Com apenas 15 anos, aquele jovem carrega tudo sobre os ombros e ainda é gentil. No entanto, é sempre tão duro consigo mesmo. A garota escancara a porta de seu quarto e corre até a cama determinada, puxando um objeto dela. Quem viu o último vídeo já se ligou no que é? Agora estamos na despedida do Erden, e as três senhoras garantem que se ele quiser voltar no dia seguinte, será bem-vindo. A Letícia se aproxima nervosa, e o Lorde pede para ela não ficar brava por ele partir e cuidar do castelo enquanto estiver ausente, sempre deixando claro que ela ainda assim é livre para partir a hora que quiser. Mas a garota promete que vai esperá-lo e oferece um enfeite de espada para que ele não se esqueça deles na sua jornada. Enquanto Erden se afasta, as senhoras se preparam para pôr para funcionar o poder de esquecimento. Letícia sabe que eles não estão sendo esquecidos de verdade, e sim esperando pela hora certa. Ela corre até o topo do palácio e no momento em que a esfera de poder está sendo ativada, ela grita o nome do Lorde uma última vez, mesmo que não saiba se pode alcançá-lo ou se poderão se ver de novo. Virando para trás, Erden vê que o castelo desapareceu.
e seus homens lamentam, se questionando se um dia eles também gradativamente esquecerão de tudo sobre ele. Poderão eles se lembrar dos Halstead? O Lorde Demônio os tranquiliza, com o enfeite de sua arma balançando. Afinal, ele vai se lembrar sempre. Finalmente o time skip! 7 anos se passaram e uma carruagem se aproxima de um reino onde demônios civilizados estão guardando a entrada. Eles param a carruagem e dizem que ali é a propriedade do Duque Belaire. De dentro, a querida Cázaro berra que obviamente eles vieram até ali para visitar o mercado noturno, então deveriam abrir. O guarda diz que antes precisam inspecionar quem está na carruagem, e Cázaro reclama do frio mortal que estão passando ali. O monstro diz para ela não fazer um escândalo desnecessário, já que está apenas cumprindo seu trabalho como todo mundo. Dá pra ver que eles são bem meticulosos, apesar de serem monstros. Gente, o que aconteceu para essas criaturas se misturarem às pessoas? Ainda estamos no Reino do Norte? Cázaro abre a porta da carruagem e olha quem está ali no cantinho. O monstro anota que são apenas um cocheiro e 2 passageiros, perguntando se são os únicos a entrar. Diante da confirmação, ele questiona de qual propriedade eles são, e Cázaro gagueja. É nessa hora que a Letícia vira seu rosto, nomeando-os como originários de Halstead. Olha só, a menina cresceu, está com um cabelão vermelho longo e mais bonita do que nunca. Agora a gente precisa ver o reencontro dela com o Lorde Demônio Erden. Será que ele se lembra da garota? Saberemos em breve. Se gostaram, deixem o like e compartilhem. Muito obrigada por assistir até aqui e sayonara!